seu livro Autodescoberta, Edivaldo Fontes diz o seguinte: ao se descobrir, suas virtudes florescerão e junto vem o poder de explorar todo o potencial que estava escondido debaixo da manta escura de suas fragilidades. Olá, eu sou Cristiane Rebelo e esse é o programa Reconstrução Pessoal. Hoje nós vamos conversar com o escritor, pastor, empresário, mestre em estudos teológicos, Edivaldo Fontes. Obrigada, Edivaldo Fontes, pela sua presença aqui conosco. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse programa que já está fazendo um grande barulho no reino espiritual, né? Amém. Edivaldo, conversa com a gente aqui um pouquinho. Eu sou curiosa, viu? Uhum. Vamos começar lá atrás. Onde foi que você nasceu? Eu sou da cidade de Castanhal, no estado do Pará, né? Nasci em 64, uma época muito interessante, bem muito complicada, boa. muito boa, uma geração forte, e venho do interior do Pará. Castanhal é uma cidade em entroncamento, uma cidade de crescimento, de evolução, uma cidade muito ativa, e eu aprendi a ser essa pessoa ativa, desenvolvida. Cresci com essa visão de grandeza, de buscar alguma coisa melhor, e fui estimulado, né? Eu conto uma história sobre as minhas 3 mulheres, que foi a minha avó, minha tia, minha mãe, que cada uma tinha um argumento, um fundamento para querer me colocar para cima. O argumento da minha tia era que tinha um menino chamado pregador mirim, que usava terno e gravata e pregava, e se eu quisesse, ela compraria um terno para mim, para um dia eu ser um pregador mirim. E eu cresci com aquela ideia. A minha avó falava de um dos seus maridos, que teve 3 maridos, ela ficou viúva 3 vezes, e resolveu não casar mais, e esse marido falava 5 idiomas, e ela falava tanto dele que eu queria falar idiomas, eu queria aprender inglês, espanhol, eu queria sair, viajar, conhecer o mundo. E minha mãe falava do meu avô, que era um homem sábio, um homem que tinha palavras filosóficas profundas que ela dizia para mim. E aprendi com essas 3 ideias fundamentais e acabei me transformando numa pessoa que sou hoje. Você tem muitos irmãos? Sim, nós somos no total de 12, até aqui todos vivos, graças a Deus, né? Criados na mesma cidade, na mesma família. Nossos pais só se separaram pela morte mesmo. 12, maioria homem, maioria mulher? 10 homens e 2 mulheres. 2 mulheres, nossa, que família mais masculina essa sua. Família de homem mesmo, né? A moda antiga, né? Homem, a moda antiga. Me diz uma coisa, como é que foi sua infância? A minha infância foi uma infância muito linda, mas uma infância também muito ferida, porque aos 9 anos de idade eu era um menino muito esperto, muito inteligente, queria saber de tudo, um menino curioso, prestativo, e gostava de ler, queria aprender, na época, como eu falei para você, queria aprender idiomas, já estava aprendendo espanhol e comecei a aprender inglês. No mesmo ano que eu comecei a aprender inglês foi o ano que eu sofri um acidente e perdi minha memória. Um caminhão me bateu na cabeça. O caminhão bateu de frente? Foi um atropelamento, então? Foi um atropelamento. Eu atravessei a rua para parar. Como eu sempre era proativo, eu sempre estava fazendo antes, eu antecipava as coisas. Minha tia nos visitava todo sábado, trazia mantimentos para minha avó, e quando dava 4 horas da tarde, ela já estava se ajeitando para ir para frente de casa, pegar o ônibus para voltar para sua casa. E eu já sabia disso, então o que eu fiz? Quando eu vi ela sair da cozinha para a sala para conversar com a minha mãe, eu já antecipei, corri, atravessei a rua, parei o ônibus que vinha, ela veio, entrou no ônibus. Quando ela entrou no ônibus, eu saí correndo, imediatamente. À medida que o ônibus se afastava, por trás vinha um caminhão, me pegou de frente mesmo, de cheio, e me atirou, saí rolando pela estrada, me queimei todo no asfalto. Então foi um milagre ficar vivo, porque diante de um acidente desse... Eu vivo o lucro desde os 9 anos, 50 anos de lucro. Eu acho que não esperavam até que você sobrevivesse a isso, não, né? Eu caí como morto, totalmente, apagou totalmente. Me pegaram, meus braços, cabeça solta, minha mãe, todo mundo achava que eu tinha morrido, né? E fui para o hospital tremendo dentro do carro, me levaram dentro do próprio caminhão e fiquei 3 dias desacordado. E depois de 3 dias, graças a Deus, eu recuperei e
Deus me deu graça até os 11 anos de idade. Eu não tinha memória. Foram 2 anos assim, sem... 2 anos terríveis. Muito difícil. Não conseguia lembrar de nada. Aos 13 anos eu encontrei um professor, já estava na 8ª série. Eu era um menino adiantado, eu passava de ano adiantado. Na 8ª série, ele estava vendendo livros na escola e eu comprei um livro, Ajuda-te pela Psiquiatria, de Fábio Caprio. E esse livro salvou a minha vida. Eu fui ao meu psiquiatra, fui descobrir por que eu tinha problema de memória, por que eu tinha dor de cabeça, por que eu sofria tanto, tentava aprender e não conseguia. Imagine, um menino, desde os 9 anos, tentando aprender inglês sozinho, sem professor. Aos 11 anos, 12, 13 anos, eu não tinha aprendido nada, não conseguia aprender nada. Eu comprava músicas cifradas, letras traduzidas, eu fazia tudo que eu podia. Escutava fitas, discos, pedia emprestado, quando não tinha dinheiro para comprar, pedia livros emprestados de alguns colegas, não tinha escola na minha cidade, eu com aquela obsessão para aprender inglês, que é justamente por causa das histórias, né, que a gente da minha avó, que me contava do meu avô, que não era meu avô, era um dos avós, um dos maridos dela que morreu, e que falava 5 idiomas, então eu cresci com aquela obsessão por aprender idiomas. Mas uma dificuldade muito grande. Até que um dia, eu me lembro que eu estava uma tarde na sala da casa da minha avó. 3 horas da tarde, eu estava assim, suado ali no Pará. Você conhece o clima do Pará, úmido, totalmente quente. E eu suado com um livro de inglês na mão. Eu sentei, me encostei assim e falei, Senhor, por que eu estou querendo? Por que eu quero aprender isso? Para quê? Para quê, né? Tinha que ter algum motivo para você querer aprender aquilo. Mas qual era o motivo? Fazia ideia. Os planos de Deus, a gente não faz ideia dos planos de Deus para o nosso futuro. Mas ele tem os planos. Então, assim, essa infância foi forjada por uma vida muito prejudicada por esse evento. Mas em compensação, por outro lado, como eu era uma criança obediente, submissa e muito esperto, apesar do problema de memória, eu tinha privilégios extraordinários. Eu viajava muito com a minha avó, minha tia me entregava, minha avó me pegava. Férias eu não parava em casa, né? Estava sempre na rua, sempre à frente. E comecei a pregar também muito cedo. Aos 13 anos foi a minha primeira pregação num culto de quarta-feira na casa do irmão Nanô, lembro ainda. Algumas coisas são inesquecíveis. Mas eu queria voltar um pouquinho no livro. Esse livro, ele tinha exercícios? Como é que era isso? Era um livro de gramática da língua inglesa de segundo... Não, Ajuda-te pela Psiquiatria. Não, Ajuda pela Psiquiatria. Como é que é? Porque eu quero saber como é que você voltou lá à memória. Esse livro, ele é um livro que... Ele é um livro que foi escrito por Fábio Caprio, que ele era... Frank Caprio. Frank Caprio era um psiquiatra e também trabalhava com hipnose. E ele desenvolveu uma técnica de desenvolvimento pessoal em que você poderia se autoconstruir. E esse livro, ele leva você a entender as razões, as causas e as consequências de traumas, de problemas causados por choques tanto emocionais como físicos. Estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático. E o que você pode fazer para você curar esses problemas. E aí ele trazia muitos exemplos práticos. E o livro é todo itemizado. Se você pegar os meus livros, é cheio de subtítulos. Por quê? Porque é minha raiz. Foi tão fácil para eu absorver aqueles títulos pequenos, uma descrição, um título pequeno, uma descrição. E eu fui praticando tudo que ele ensinava. Eu tinha problema, por exemplo, para fazer leitura. Ler, virou a página, esquecia. Não tinha jeito, tinha que voltar. Lia, virava a página, esquecia de novo. E aí o livro me orientou a buscar a trabalhar minha concentração. Eu fui desenvolver minha concentração. Eu andava na rua da minha cidade, uma criança de 10, 11 anos andava na rua com um livro na frente. Né? Aliás, isso já foi aos 13 anos, perdão. Aos 13 anos foi quando eu comprei esse livro. Eu andava lendo no meio da rua, do mercado, exercitando minha concentração. Certo, porque era uma barulheira no meio da rua. Era uma barulheira, o pessoal andando. E eu achava estranho e eu ria, porque eu sabia que as pessoas estavam me observando.
Porque era uma coisa incomum, alguém andar na rua do mercado com um livro na frente. Então falava, não, ele quer o quê? Ser atropelado de Quer novo? ser Porque atropelado de novo, andando Mas olhando o isso livro. me ajudou a recuperar meu poder de concentração. E aí eu fui praticando tudo. Eu andava de ônibus com o livro na mão, eu lia tudo que eu encontrava pela frente. E aí, então, a sua memória voltou e ficou... Eu consegui trabalhar minha memória e manipular minha memória de longo prazo, que a memória de curto prazo foi destruída. O choque foi frontal. Pegou na minha cabeça, estourou o farol do caminhão, caí lá todo arrebentado. Não houve fratura. Os médicos não identificaram nenhuma fratura, mas ele tinha alguma coisa na radiografia da época, certamente de baixíssima qualidade, mas que eles puderam identificar que tinha alguma coisa que eu precisava procurar um neurologista, fazer tratamento, etc. Né? Me devolveram para casa e eu fui tomar biotônico Fontoura. Porque onde é que você ia arrumar um neurologista ali, né? Naquela época, naquelas condições. No interior, né? e tal. Fica complicado. Vamos pular um pouquinho? Vamos. Estados Unidos. Estados Unidos. Por que Estados Unidos? Então, tem que voltar na infância. O desejo de aprender idiomas, né, me levou a continuar insistindo nesse inglês que era tão difícil absorver. E eu comecei a comprar, foi meu primeiro dicionário de bolso, 25 mil verbetes. Eu dizia, meu Deus, como é que eu vou aprender 25 mil palavras? Mas eu comprei aquele dicionário e comecei também, foi o tempo que eu comecei a trabalhar já aos 18 anos, eu comecei a trabalhar e comecei a comprar as seleções do Reader's Digest, que já estava lendo seleções, olha só, já estava bem adiantado, né? Já tinha comprado uma Bíblia, já tinha traduzido a Bíblia todinha no inglês, do português para o inglês, com o meu dicionário, estava toda traduzida a minha Bíblia. E eu comecei a pedir a Deus uma oportunidade de vir aqui, pelo menos descer no aeroporto e dizer estou na América e voltar, porque era a única maneira de eu falar inglês, não tinha como quem falar inglês na minha cidade. E isso tem outra raiz. Quando eu era criança, a coisa que eu mais admirava, porque a gente fazia gincana na igreja, e eu tive que decorar 50 perguntas específicas no livro de Atos. Então eu decorei o livro de Atos inteiro. E nessa leitura, para decorar, para aprender, para responder a gincana, eu aprendi toda a trajetória de Atos, todas as viagens missionárias de Paulo, primeira, segunda e terceira viagem missionária, e quando ele foi para Malta, quando ele foi para Éfeso, para todas as igrejas, aquela região tudo. E eu olhava para os mapas e admirava muito. E eu disse, poxa, um dia eu posso fazer, né, uma viagem missionária, aquela coisa de crente mesmo, né, de raiz. E vir para os Estados Unidos foi uma coisa que aconteceu de uma forma fantástica, porque eu não vim apenas para Miami. Eu vim para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos eu fui para todas as ilhas do Caribe. Depois fui para a América Central, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá. Tudo numa viagem só. Você veio a trabalho? Vim a trabalho. Então, assim, eu visitei 13 países entre Estados Unidos, América Central e o Caribe, de uma vez só. E eu redesenhei um mapa de Paulo, só que no Golfo do México, claro, né? Naquela região ali. Aí passou de um canto para o outro. Gostou daqui? Quando eu cheguei aqui, eu achei que eu estava em casa. Então, é aquela velha sensação. É para lá que eu quero ir. É para lá que eu quero ir. É lá que eu quero morar. E aí? Bom, aí quando eu vim, na última vez, foi em 98, eu vim para encontrar com uns agentes que estavam trabalhando na Ilha do Caribe, que eu já tinha feito um contato com eles, e aí eu resolvi vir experimentar a América. Né? Já tinha vindo aqui, já tinha gostado, e achei que tinha futuro para mim aqui. Foi numa época de crise, na verdade, uma crise familiar muito grande, e eu cheguei a um ponto de que eu tinha que mudar a nossa história. Nossa história estava muito complexa, crise financeira no país, a fábrica que eu trabalhava, através da qual eu vim pela primeira vez, já estava fechando, estava indo à falência. Eles não nos indenizaram, entregaram para a gente piso cerâmico como parte da indenização. Assim, foi um caos, né? E Deus abriu a porta, porque eu fiquei desempregado muito tempo. E quando eu tinha vindo aqui, eu tinha comprado um computador. Comprei um computador da época, era um Pentium 100, o primeiro Pentium 100 que tinha na época.
E eu levei Que para o Pentium 100? Era o primeiro processador avançado. Era grande assim? Não, era o processador. O computador era normal, mas o processador antigo era o 386. Os 386 era um processador que tinha uma capacidade muito pequena. E o clock, ou seja, capacidade de processamento, estou tentando simplificar, a capacidade de processamento era muito fraca. O Pentium 100 foi o primeiro processador que conseguia rodar dados a 100 MHz por segundo. Que era uma Espero que vocês velocidade tenham muito entendido, grande. sabe? Porque eu entendi coisíssima nenhuma. Eu estou simplificando o máximo possível. Ou seja, nós saímos de 32 para 100. Ok. Vamos dizer assim. Assim ficou então, melhor. eu levei esse computador para casa e quando cheguei lá, o meu instinto de querer saber me levou a desmontar o computador todo. Eu desmontei todo, botei labels, botei etiquetas. Tudo quanto é de peça, desmontei tudo, coloquei lá. E na hora de tirar os cabos que ligavam a caixa de energia, que é o power supply, eram 4 fios, marrom, verde, laranja e vermelho. Na minha posição eu falei, é fácil, marrom, laranja, vermelho e verde aqui embaixo. Tá. Só que eu desmontei o computador dessa maneira. Quando eu fui montar, ele estava de frente para mim. E quando eu liguei tudo, que eu apertei no botão para ligar, ele estourou todo na minha cara, ficou tudo preto. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu levei para um técnico de computador que morava na nossa cidade, cara que tinha vindo do Rio, um carioca, esperto. O que ele viu? Poxa vida, não tem nenhum computador desse na cidade, só tinha aquele. O que ele fez? Ele pegou, desmontou meu computador e vendeu as partes todas e nunca me devolveu esse computador. E eu ia para lá toda semana, toda quarta-feira ia para lá, rapaz, meu computador, não, porque eu pedi uma peça, não chegou ainda, então ele ficava me enrolando. E enquanto eu estava lá, estava desempregado, não tinha o que fazer, ele tinha um servidor de internet, que ele vendia internet para a cidade, na época já tinha internet na nossa cidade. E eu comecei a observar o rapaz fazendo cabo de computador, cabo de rede, e eu já tinha curiosidade de aprender, então eu comecei a ir para lá. Quarta-feira nem ia mais atrás do meu computador, já ia lá para aprender computação, aprender. E nisso eu comecei a criar contas na internet, criei uma conta no AOL. Estava ali naquele período, chegaram 2 rapazes pedindo para tentar contactar o irmão dele que morava em Connecticut. E tinha lá um endereço da AOL, e por coincidência, não por providência, eu tinha conta na AOL, porque eu já estava à frente do meu tempo sempre. Eu falei, eu posso contactar eles, mas aí tem alguém que fala inglês? Eu falei, fala inglês. Então tenta. Eu consegui. Coincidentemente, quando eu entrei, o irmão dele estava no ar, online. Já falei com o irmão dele, ele falou, olha, ajuda meus irmãos a vir, se você quiser vir, vem também. Eu falei, eu estou aqui desempregado, não tenho dinheiro, meu carro está batido na minha garagem. E quando eu viajei, olha só como as coisas são interessantes. Quando eu comecei a viajar para o exterior, a primeira coisa aquela coisa de ler tudo, eu pegava as revistas de bordo e lia tudo. Então tinha as revistas de bordo oferecendo os Sky Miles da vida, né? Programa de milhagem. Me inscrevi em todos. Eu tinha 100 mil milhas acumuladas. Voei muito. Andou muito. Voei muito. Voou, no caso. E aí a American Airlines, naquela época em que os meninos procuraram o irmão deles, naquela mesma época, lançou uma promoção de 40 mil milhas mais $200, viagem, ida e volta para Nova York. Aí eu, $200 eu conseguia, né? Que a época o dólar era 1 por 1. Consegui $200, levei os meninos para o Rio de Janeiro, vendi meu carro pela metade do preço. Velho mesmo. Paguei a passagem deles para lá, dei $1.000 para cada um para ir para os Estados Unidos e tirar o visto deles. E eu vim deixei dinheiro com a minha esposa e vim com $30 no bolso. Mas quando chegou lá no Rio, eles não conseguiram visto, eles voltaram. Aí eu já estou no Rio, com passagem comprada, aí dei volta para Nova York. Tchau. Tchau. Eles voltaram, eles foram a desculpa de Deus para me trazer para a América. Perfeito. Chegou aqui. Ok, agora nós vamos precisar dar um salto aqui, né? Vamos dar um salto aqui na história porque assim, você perdeu a memória, teve toda aquela problemática lá, mas muitos anos depois de América, você montou uma editora. A editora é fruto de uma escola teológica, né? Que é outra história. São tantas histórias. Deus é maravilhoso. Deus tinha um plano para muitas vidas, né? Hoje são 44 livros, mas nós tínhamos uma escola, o pastor Abraão de Almeida, fui convidado para dar aula de teologia lá para substituir um professor, na época o pastor João
João Furtado me convidou, vai lá dar uma aula para mim, que eu vou ter que viajar. Eu fui substituí-lo. O pessoal gostou da minha aula, deve ter falado para o pastor Abraão, e ele me convidou para dar aula também lá na escola. Eu comecei a dar aula lá, até que nós nos tornamos, em 2008, diretores da escola. E de 2008 até 2014, né, assumimos a escola há 7 anos. Revolucionamos, na verdade, aquela escola. E antes de eu sair da escola, eu tinha instituído o curso de mestrado em teologia e dei aos alunos a opção de escreverem um livro ou fazerem uma tese, né, que seria como a forma deles fechar o mestrado deles. E saí da escola, mas 2 alunos que tinham feito o curso, aliás 3, que foi no caso da pastora Maria Ângela hoje, pastora, a pastora Maria Penha e o Luciano, pastor Luciano Oliveira. Eram os 3 alunos que resolveram escrever os seus livros, né? E foi quando eles nos procuraram, junto com você, na época, foi a nossa professora também no Betel, e ajudou-os a publicar os livros, a escrever os livros, e precisávamos resolver um problema. E uma das coisas que eu defendo é que o segredo do sucesso está em encontrar um problema e achar uma solução plausível para ela. Essa é uma frase que eu sempre gosto de usar. Porque toda vez que a gente resolve um problema, você cresce pessoalmente, né, e cresce em conceito. E foi a ideia de lançar o primeiro livro, lançamos o livro da Penha, e lançamos o livro do Luciano logo imediatamente, Pais Ausentes, né, Amor Ingênuo, Pais Ausentes, e depois de 10 livros lançados, eu resolvi escrever meu primeiro livro. É esse aqui. Exatamente. A autodescoberta. Onde que eu mostro aqui, Luciano? Me ajuda aqui, porque senão eu mostro para um lado e não é para o outro. Olha para aquela tela lá. Aqui, tá aqui bonitinho. Tô vendo dali que tá bonitinho aqui, ó. Esse livro aqui, ó, Autodescoberta. Bom, esse livro aqui foi um sucesso. Tem sido, né? Tem sido Tem um sucesso. sido, porque assim, as pessoas leram e o retorno disso, os comentários foram muito bons. Por que autodescoberta? O que te levou a escrever um livro com esse título, tratando desse assunto? O que eu tenho observado, que eu vivi também durante a minha infância, muitas pessoas têm uma vida medíocre. E a palavra medíocre, apesar de parecer uma palavra dura, mas é uma vida pobre no sentido de usufruto, de aproveitamento. A maioria das pessoas não aproveitam a vida no seu todo potencial, tanto que é o segredo para uma vida de plenitude. Exatamente, o medíocre é aquele mínimo, vive o mínimo possível, né? E a plenitude é dentro da sua máxima capacidade. Por que autodescoberta? Porque enquanto você não sabe quem você é, você não pode explorar o seu potencial. Você não sabe quem você é, você não sabe sua capacidade. É como se fosse um Superman que nunca voou, nunca enfrentou nenhuma dificuldade, nunca sofreu nenhuma pressão, tá ali, tá tudo bem. Ele come, sente fome, come, trabalha, vive a sua vida no mínimo possível. Até que um dia um caminhão vem e o atropela. E ele descobre que ele tem um superpoder porque o caminhão não matou. Que é a minha história, o caminhão não me matou, ele me arrebentou de pancada, foi uma coisa terrível, me jogou como um saco de batata, que quando eu lembro eu choro de lembrar de ver uma criança ser jogada assim no meio da rua, né? Assim, sabe, ensanguentado, cheio, totalmente morto. No meio do pó, porque era assim, não tinha asfalto. Não tinha asfalto. Então foi assim, uma coisa terrível. E não morreu. Se ele não morreu, porque ele tinha algo mais. Ele era um Superman, ele era um super-homem, ele tinha poderes especiais. E quando você começa a enfrentar complexo de inferioridade, complexo de beleza, complexo de pobreza, vive uma vida mínima do mínimo do mínimo, todo mundo parece usufruir de tudo e você não tem nada. Enquanto você não consegue saber, descobrir que dentro de você, tem uma solução guardada, que Deus colocou. Eu uso o caso que eu defendo a tese de que o primeiro problema do mundo não foi o pecado, o primeiro problema do mundo não foi a queda de Adão, não foi Eva, não foi nada disso, não foi a maçã ou a fruta que eles dizem que foi, que eles dizem, o pessoal usa tanta teoria, né? Mas não foi o fruto, não foi morder aquele fruto. O primeiro problema da humanidade, Deus viu que o homem não estava
bem. O homem não é bom que o homem estava só. Se não é bom, é um problema. E Deus, como que Deus iria resolver esse problema? Ele abriu o homem e tirou de dentro dele a solução para esse problema. Então, esse livro ele se baseia exatamente nisso. A solução para todos os nossos problemas. Não importa qual seja a ordem, qual seja a origem desse problema. A solução está dentro de você. E aí, esse livro procura trazer para fora essa visibilidade. Ou seja, o seu problema está no exterior, mas a solução está no seu interior. E quando você consegue trazer o seu interior para fora, e a única maneira de você fazer isso é se você dig inside, ou seja, você cavar para dentro. Você cavar dentro da sua alma, dentro do seu ser. Onde surgiu esse problema? Por que eu sinto isso? Por que essas ideias que eu tenho sobre mim são tão ruins, são tão cruéis? Por que eu me diminuo tanto? Por que eu me sinto menos inteligente do que todo mundo, menos privilegiado? Por que eu me sinto menor do que todo mundo? Porque eu não me conheço. E é uma teoria muito boa do filósofo que diz: conhece-te a ti mesmo. Quando você se descobre, quando você consegue conhecer, você começa a descobrir que você tem talentos também, que você tem forças, que você tem capacidades inexploradas. E aí, aquela frase que nós começamos o programa, você descobre que tinha um monte de coisas maravilhosas escondido debaixo de uma manta escura de fragilidades. Eu sou frágil nisso, eu sou frágil naquilo, eu tenho problema de memória, eu não consigo aprender, eu não consigo. Você vive assim, né? A síndrome de coitadismo. Eu sou um coitadinho, meu Deus, tenho dó de mim mesmo, autopiedade. E assim outras coisas que vêm. Mas quando você começa a descobrir, peraí, eu sei escrever. Ou então eu sei falar, eu sei pintar, eu sei tocar um instrumento, eu tenho dom para isso. Você começa a descobrir que não só você tem capacidades extraordinárias, mas que você também pode escolher o que você quer fazer. E eu comecei a fazer escolhas na minha infância. Eu queria aprender idiomas, eu queria falar em público, eu queria ser o pregador mirim, eu queria ser o meu avô que falava 5 idiomas, eu queria ser o meu avô sábio que tinha palavras bonitas que minha mãe falava para mim. Uma delas que eu não esqueço nunca: meu filho, presta atenção, olha, tem gente que não valoriza as coisas. E meu pai dizia, ela sempre disse assim, meu pai me dizia que quem atira com a pólvora alheia não toma chegada. E eu ficava, meu Deus, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Eu ficava curioso, querendo descobrir o que minha mãe tinha dito. Porque eu não entendia o que é não toma chegada. Na verdade, o que é? Que não sofre uma bala. Estou usando a pólvora dos outros, vou atirar à vontade, não quero nem saber se está economizando o tiro. Vou atirar a doidada. O dinheiro do outro é fácil, né? Exatamente, fazer compra com o cartão dos outros. Então, eu fui entendendo essas coisas e eu comecei a ganhar essa apreciação, admiração. E onde é que eu encontrei as frases mais belas da vida? As frases mais lindas? Dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. E é dela que eu consegui extrair as ideias, principalmente a origem, né, desse livro, que é o fato de que a solução está aqui dentro. E sempre que eu tenho um problema, hoje, aos 59 anos, quando eu tenho um problema, eu falei, onde é que eu estou falhando? Onde é que eu estou deixando transparecer? Onde é que eu estou deixando brecha para a falha? O autodescoberta é isso. É você descobrir tudo que você tem, trazer para fora, explorar todas as possibilidades. E interessante que eu acho que uma frase que você até mesmo me disse, mas lembra quando você estava escrevendo o seu primeiro livro, Temperados com Sal, que eu falei, Cris, nós temos que fazer experimentos. Aí um dia você estava fazendo alguma coisa, eu falei, mas Cris, por que você quer fazer isso? Mas você mesmo não disse que eu tenho que fazer experimentos? E essa coisa de fazer experimento, de experimentar coisas novas, de fazer experimentos, você vai descobrindo coisas novas. À medida que você experimenta, você descobre que você tem algo a mais, um talento a mais, uma apreciação por algo melhor, e você vai crescendo dentro de si. E quando você cresce por dentro, aos poucos esse crescimento interior começa a transparecer. E aí você corre um risco que eu tive que ver na minha vida. É que você vê as pessoas que são ao seu redor começam a ficar para trás. E foi isso que aconteceu comigo. E aí é um outro problema, porque você fica fora do lugar e as pessoas começam a achar que o problema é você.
Elas não se veem como problema. É impressionante. Elas assim, não como elas eu não tenho percebem? ambição. Não, aquele ali é coitadinho. Elas não percebem que elas estão É vivendo o fora mínimo. do... Elas estão vivendo o mínimo. Elas têm o mesmo potencial. Peraí, mas tem gente que tem talento e gente que não tem talento. Não, tem gente que cultiva talento e tem gente que não cultiva os talentos. Não sabe nem o talento que tem. Não sabe? Enquanto você não sabe, você não sabe. Você não sabe quem você é. Essa aqui, porque eu peguei, eu estava aqui folheando a revista porque eu achei aqui a quantidade de livros, uma propaganda aqui da editora, né, da VLM Press. Olha a quantidade enorme, mas só que eu acho que já tem mais, né? São 44 livros até agora. 44, já contou esse último seu também? Sim, incluindo o que está sendo lançado agora, relançado, né? Então, assim, a quantidade de livros se transformou de repente numa empresa grande, porque ela tem pouco tempo. Sim, apenas 7 anos, né? 7 anos, estamos falando de uma empresa que não é assim, tem 20 anos no mercado, então... Já cruzamos a linha dos 5 anos, né? Que a sobrevivência de uma empresa são 5 anos. Se ela não sobreviver até os 5 anos, ela fecha. Algumas fecham aos 2 anos. Estamos de volta com o programa Reconstrução Pessoal e hoje nós estamos recebendo o pastor, empresário, escritor e etc e tal, porque é tanta coisa aqui que eu não consigo saber isso aqui, não vou deixar para lá, tá? Edivaldo Fontes, mas nós estamos conversando nesse momento com o escritor. Estamos falando sobre livros. Ele é o dono da VLM Press, o diretor, o presidente, o editor-chefe da VLM Press, a editora dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, nos Estados Unidos e no Brasil também, porque tem livro. Já temos um livro do já tem livro Fernando vindo Cunha. do Brasil para cá, não é? Para ser lançado aqui. Esse aqui foi o seu segundo livro. Na verdade, não foi, não. Esse foi o segundo, ou tem mais. São tantos livros ali que eu já perdi. Foi o terceiro, na verdade. Esse aqui é o terceiro, né? Eu estou nominando aqui, principalmente os que eu considero mais interessantes, assim. Com todo respeito pelos outros, tá? Sim, os outros são bons também. São ótimos, mas eu gostaria de destacar esses aqui. Esse aqui é o Fique Livre. Como se livrar da culpa, vergonha e dores do passado e reconstruir uma vida de liberdade e paz. Me fala um pouquinho sobre Fique Livre. Essa capa é uma capa impactante. E olha só, é um peso daqueles assim que você fica carregando, geralmente era colocado nos presos, para que eles não se locomovessem. E tem sangue aqui. É uma capa impactante. Por quê? Fique Livre. Baseado em que você escreveu esse livro? Esse livro ele é uma continuação do Autodescoberta. Porque a minha visão da Autodescoberta é o seguinte: tudo bem, você se descobriu, você sabe que você tem talentos, você sabe que você pode se exceder, né? Sair da mediocridade, ter uma vida de explorações. Mas e o que aconteceu atrás? O passado? O que ficou para trás, as mágoas, as manchas, as dores, né? Como eu falo, como livrar-se das dores, das angústias, da culpa, o sentimento, aquele sentimento de, poxa vida, eu não aproveitei minha vida, poderia ter estudado, poderia ter feito isso, poderia ter feito faculdade, poderia ter me casado mais cedo. Sim, são tantas coisas que nós poderíamos. Quando você se descobre, você diz, uau, se eu soubesse que eu era tudo isso, eu teria feito muito mais, agora não fiz, o tempo já passou, e agora? O que eu faço? Isso tudo representa uma prisão muito grande, além da culpa do pecado, a culpa de às vezes não ter sido um bom filho, de não ter sido um bom esposo, uma boa esposa, ou de não ter sido um bom pai. Né? São fatores variados que estão ali dentro de você. Como livrar de tudo isso? Então, por isso que a capa é sugestiva. O poder do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Então, toda condenação. Né? Se fosse reescrever esse texto, eu escreveria assim: porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda condenação. Tudo aquilo... eu sou pentecostal, tá, gente? Tudo aquilo que nos condena... Tem um hino novo, né? Não é tão novo assim, mas já está solidificado na nossa alma. Basta-me o sangue, né? De Jesus. Nada além do sangue? Nada além do sangue. O sangue de Jesus Cristo, ele cai em cima dessa prisão e ele rebenta tudo, deixa aberta.
O preso já foi embora, ficou só a garra aí para trás e a marca do sangue. Só o que ele deixou. Se alguém quiser prestar conta, quem foi que soltou o preso? Aí está o sangue. Aí tá quem pagou o preço. Quem pagou o preço, exatamente. Então já foi pago, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você chega ao ponto da liberdade, aí entra, eu termino esse livro, para os curiosos, o livro termina justamente naquela situação em que uma mulher estava lá na sinagoga e entre as mulheres ali não poderia nem se manifestar, mas ela tinha uma enfermidade, ela tinha um problema. E Jesus olha para ela e a chama para a frente. Olha só, gente, esse livro, ele é o livro mais espiritual que eu já produzi na minha vida. É um livro que, ao ler esse livro, todas as vezes que eu faço revisão nele, que eu leio, eu choro, eu me emociono, porque é um livro que faz você crescer espiritualmente por dentro e que manifesta por fora uma nova criatura. É realmente um livro de transformação pessoal. E a base, essa liberdade, ela precisa não só ser conquistada, mas precisa ser explorada. Então, quando eu me descubro, quando eu sei quem eu sou, agora eu tenho potencial, eu preciso agora ganhar tempo, porque eu já perdi o tempo. Perdido não volta, o tempo não volta. Passou. Mas eu tenho a força de construir uma nova pessoa. A que idade? Eu estou com 59, eu posso começar tudo de novo. Não existe limite. Não há limites. Quando você se descobre, não há limite. Quando você se descobre, não há barreiras. Quando você descobre o poder da liberdade que Cristo oferece, que a mulher, quando ela vem para frente, certamente, imagina o cenário, as mulheres não poderiam nem sair do seu lugar, e muito menos vir para perto do sacerdote. E Jesus estava ao lado do sacerdote. Ele diz, mulher, vem para frente. Ela veio, ele disse, fique livre. Mulher, tu estás livre do teu mal. Quando ele disse isso, ela ficou curada imediatamente. Ela ficou livre naquele momento. E essa liberdade fez com que ela se erguesse, se levantasse e saísse adorando a Deus. E todos que viram se maravilharam com aquilo. Então, nós, no momento que nós encontramos de verdade com a liberdade que Cristo nos deu, nós não podemos simplesmente falar, pois é, mas eu estou tão bem aqui, no meu lugar de sofridinho, de pequenininho, de coitadinho, não. Agora não, agora eu tenho que explorar, eu tenho que ver quais são as possibilidades. E no meu próximo livro, que eu não tive a oportunidade de trazer a capa hoje, mas é O Caminho da Grandeza, é um livro que vai ajudar você a fazer aqui, a começar uma jornada de crescimento interior e exterior. Agora você vai começar a explorar todas as possibilidades. E eu falo esse livro, eu começo ele falando sobre a minha dificuldade de, ao invés de explorar possibilidades, eu explorar possibilidade de dar problema, de não dar problema, de dar certo, de não dar certo. Quando você se concentra nesse vai dar certo, não vai dar certo, vai funcionar, não vai funcionar, será que dá, será que não dá, será que eu posso, será que eu não posso, você está se limitando a uma situação que pode te engavetar. Você acaba se prendendo de novo. Ah, vou abrir uma empresa, e se não dá certo? O que vou fazer se não dá certo? Aí faz outra coisa. Exatamente. Mas aí quando você para de ter essa visão de dar certo e não dar certo, e vem cá, se eu agora, como empresa, quais são as oportunidades, quais são as possibilidades que existem? Onde eu posso explorar? Onde o medo atrapalha isso aqui, porque você comenta sobre o medo. Tem um capítulo inteiro sobre o medo aqui. Tem um capítulo inteiro sobre o medo aqui. E aqui e outro aqui. E aqui. Porque o medo é aqui o que mais limita a pessoa, no caso. O medo de seguir. E se não der certo. Exatamente. Né? Se não der certo. Se não der certo, eu faço de novo. É uma história que todo mundo já conhece, né? Mas eu vou trazer à tona, que é a história de Thomas Edison. Quando perguntaram para ele se ele tinha tido, sei lá, 10 mil falhas catalogadas, ele catalogou todas as falhas. E perguntaram, gente, quantas vezes você falhou? Eu falei, não é quantas vezes eu falhei, é quantas vezes eu descobri como não fazer. Só que ele parou na primeira tentativa, na segunda, na terceira. Gente, que fosse 5 mil, que fosse 1000 vezes, ele persistiu. E cada vez, interessante é isso, que quando ele terminou, quando ele conseguiu finalmente acender uma lâmpada, ele já tinha descoberto outras coisas que ele já estava só esperando acabar isso aqui, fechou esse para trabalhar naquelas que ele descobriu por acidente.
por ter tentado algo. Então, com a editora, nós lançamos a premiação, Prêmio Homens de Grande Valor 2021, 2022. Isso mesmo. Em 2022, lançamos uma conferência de negócio. No mesmo ano, lançamos a revista, que foi lançada primeiro em português e agora ela já está sendo publicada em 3 idiomas, inglês, português e espanhol. Aí você fala, mas você vai publicar uma revista em 3 idiomas? E se ninguém lê em espanhol? Ok, gente, para de publicar em espanhol. Mas eu fiz o teste, eu fiz o experimento, eu abri o leque, eu vi a possibilidade. Quando você começa a ver possibilidades, você pode até quebrar. Você pode até ficar sem dinheiro, você pode até ficar sem nenhum recurso, você pode ficar de novo, voltar para a estaca zero. Mas é melhor, e eu sempre falo no Autodescoberta, eu falo que o melhor lugar para você estar é o fundo do poço. Porque dali você só pode subir. Você conhece uma música que chama, acho que é That's Life, do Frank Sinatra, que ele canta e ele fala que ele já foi isso, já foi aquilo. E lá no final da música, ele diz o seguinte, quando eu chego no fundo, estou no chão, eu mesmo me pego e me levanto e recomeço. Exatamente. Então, assim, está no fundo do poço, se pegue, se levante e recomece. Tem na hora que você tem que pegar o seu colarinho e se... Olha, você não é esperar que o outro vá fazer por você. O que acontece, Cris, é que muitas vezes, e quando eu falo muitas vezes, eu posso dizer que com uma frequência muito grande, assim, excessiva, as pessoas, elas se deitam, elas trazem a letra do hino nacional brasileiro ao pé da letra, né? Deitada eternamente em berço esplêndido. Elas se deitam nas suas lamúrias, elas se deitam nas suas lamentações, e elas se cobrem, é uma manta escura mesmo. Eu estava meditando, enquanto você estava lendo, eu estava meditando de novo nessa frase, né? Você descobre os seus talentos ficam escondidos, as suas forças, suas energias, o seu poder de avançar fica escondido debaixo das suas lamentações, das suas lamúrias, do seu sofrimento. É uma sofrência, meu Deus, é um pede. As pessoas ficam se lamentando o tempo todo. Nós sofremos, todos nós sofremos. Eu sofro. Hoje eu tenho situações em que eu sofro. Mas o que eu faço? Eu recorro para todas as energias e todas as fontes de conhecimento, de sabedoria, de inspiração que eu encontrei, que é a Bíblia, que são os livros. Eu leio muito, constantemente estou lendo, sempre aprendendo algo novo. Porque cada vez que eu cometo um erro, o que eu faço? Ao invés de eu ficar me lamentando, eu volto e fico pensando, onde é que eu errei? O que eu poderia ter feito que daria certo? Então, na próxima vez, eu vou fazer isso. Nós precisamos pular aquela frase que diz que o homem é o único animal que tropeça 2 vezes no mesmo lugar, na mesma pedra, por favor, não é? Errar uma vez a gente tem que aprender com o erro e outra coisa, a gente aprende com o erro dos outros também, né? Exatamente. Você não precisa aprender só com o seu, não. Não, precisa observar. Observa. É por isso que ler. Você pega um livro desse aqui, por exemplo, você fala assim, é mais um livro, poxa vida, $20, $30. Aí você fala, o que tem num livro? Seus erros. 30 anos de erros e acertos. Erros para eu aprender. Dicas fantásticas que o cara levou aqui. Meu Deus, eu tenho histórias aqui que... Se você tivesse que passar por elas para aprender o que eu aprendi, para ensinar para você aqui, condensar... Primeiro, você tem que condensar essa história. Segundo, você tem que ver se está bem clara. Você tem que revisar o texto. Você sabe muito bem disso mais do que ninguém. A Cris é a nossa diretora de publicações. Ela que revê o texto, ela que analisa as frases, vê se faz sentido, se quem vai ler vai entender. E nós trabalhamos, revisamos, escrevemos, reescrevemos para passar para você o melhor do melhor do melhor do melhor. E aí você diz, mas $20? Então, meu filho, sai de onde você está. Começa a ler. Só assim. Não, se você não quer aprender com o que escreveram, com o que o outro errou, como eu disse, viva a experiência. Seus erros aqui, eu aprendo com seus erros. Eu leio aqui, aprendo com seus erros. Então, se eu não quero ler e aprender com seus erros, eu erro de novo. Sofre de novo, não tem problema não. Olha, ou você pega a lâmpada que Thomas Edison inventou, ou então você tenta inventar a sua própria lâmpada. Inventa de novo, não é? Vai... E boa sorte, porque isso não funciona desse jeito. Não funciona. Dói. Aprender dói. A gente tem que lembrar disso sempre, que o crescer, ele dói.
Ele machuca a gente até mesmo fisicamente em algumas situações. Sim. Emocionalmente, o crescimento, ele traz dor. Agora, eu posso aliviar isso daí, isso pode ser mais fácil. Quando eu observo, quando eu leio, isso pode ser mais fácil. Eu não preciso realmente tropeçar 2 vezes na mesma pedra. Não precisa. E outra coisa, quando é que você tropeça 2 vezes na mesma pedra? Quando você não presta atenção nos sinais. Aí é que você anda por um caminho, você vai para frente, chega ali, tem um bloqueio, tem uma placa dizendo curva em S para a esquerda. E você vai aqui a 100 por hora. Quando você chega na curva, o que vai acontecer? Você não vai conseguir parar. Você não prestou atenção no sinal. Tem um cruzamento ali, tem uma linha de trem, o trem pode passar a qualquer minuto, você não sabe. Você não conhece o schedule do trem, você não conhece a rota, você não conhece o horário que ele vai passar. Então, quando você passar ali, você pode coincidentemente passar. Poxa vida, gente, que falta de sorte, o trem atropelou a mulher. Como falta de sorte? Cadê os sinais dizendo que tinha uma linha do trem? Cadê a placa dizendo, a placa de stop, a placa para parar, para reduzir velocidade? Os sinais são importantes a serem observados. Bom, o diretor já levantou ali a nossa placa 1 e 2 vezes. Nós, infelizmente, vamos ter que parar por agora. Foi muito bom, muito obrigada pela sua presença aqui, foi muito instrutivo. Agora me diz uma coisa, como é que as pessoas podem fazer para adquirir os livros? Qualquer um dos livros da editora? Todos os livros. Principalmente esses 2 aqui. vlmpress.com, vlmpress.com. Basta você ir lá. Ou você vai no Barnes & Noble, os meus 2 livros estão no Barnes & Noble, né, bn.com, ou no amazon.com. E para te achar, as pessoas que querem, porque você faz consultoria também, como é que faz? Como é que as pessoas fazem para te achar? Bom, você me acha na internet, nas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Edivaldo Fontes, Edivaldo A. Fontes. Você me acha através da VLM Press, coloca meu nome no Google. Easy. Edivaldo Fontes, põe no Google, eles vão te dar uma tonelada de informação. Tem muita informação, certo. E você que esteve com a gente até agora, muito obrigado, porque você compartilhou conosco. Eu tenho certeza que você aprendeu muito e que você vai dar uma lida principalmente nesse aqui, tá, gente? É o meu favorito. Com todo respeito, esse aqui é o meu favorito. Eu acho que é um livro que vale a pena ser lido. É um aprendizado. Vamos aprender, inclusive, esse livro é uma experiência, né, Cris? Inclusive a fazer uma fofa. Vocês vão descobrir o que é uma fofa. Sobre aprender a fazer uma fofa para a gente poder viver melhor. Vamos viver a plenitude daquilo que Deus nos prometeu. Você é muito mais, gente. Muito mais. Nós somos muito mais do que nós conseguimos absorver, assimilar. E Jesus no Calvário garantiu nossa liberdade. Sim. Vamos tomar posse disso, vamos viver uma vida plena. O manual de todos esses livros aqui que ele escreveu a Bíblia. É a palavra. Tudo baseado na Bíblia. São experiências vividas da Bíblia. Dentro da palavra de Deus. Aliás, dentro de uma caminhada cristã, de uma vida inteira. Aí tem promessas, tem cumprimento profecias. de promessas e de profecias. Porque Deus é bom o tempo Ele é todo. fiel, E é fiel. Tenho certeza que você aproveitou muito tudo que foi dito aqui e tenho certeza que Deus falou com você e te deu um incentivo a mais para que você procure uma vida plena, procure viver aquilo que Deus nos deu. Ele nos deu. Ele deu o seu filho lá no Calvário pra gente. Mas, tá aqui, com isso aqui, vocês vão ser livres. Então, fique com Deus, tenha uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro.